Olá, boa noite, meus amigos, minhas amigas. Muita paz a todos. Estamos iniciando mais uma noite de estudos de O Livro dos Espíritos, aqui pelo Facebook da Casa Assistencial Espírita Allan Kardec, da cidade de Bebedouro. Com muita alegria, vamos estudar mais um pouquinho. Sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria podermos nos reencontrar aqui. Uma boa noite a Ide Bento aqui no Instagram. A Lélia Arce também, boa noite, bem-vindas. Pessoal aqui do Face também chegando. A Zaide Calil, nossa amiga, muito boa noite, muito bem-vinda. A Márcia Fialho. Nossa amiga Thaís Cunha, boa noite. A Vera Luzia, muito bem-vinda, Vera. A Thelma Fonseca. Que legal, nossa amiga Ju Carvalho, muito bem-vinda, Ju. Feliz que deu certo. Uma boa noite, prazer é todo nosso te receber aqui. Fico feliz com a tua presença. Cláudio Meda, Saulo Pita, muito legal, muitos amigos, nosso amigo querido Geraldo Magela, de Minas, sempre deixando a sua mensagem aí abençoada, deixando um abraço a todos, mas insiste no professor Paulo, né, Geraldo? Só tirando o professor, o resto tá ótimo, tá uma maravilha. A Odete Oliveira, muito bem-vinda. A Divina Arruda aqui também no Instagram. Muito legal, viu, pessoal? Uma alegria sentir aqui já a presença, a vibração, o carinho de vocês. Que Jesus nos abençoe, nos inspire a todos, nos ilumine mais esta noite de estudos. Hoje, dia 12 de agosto, nós estudamos na semana passada o tópico Recordação da Existência Corpórea. E hoje nós vamos adentrar um novo tópico, né, que é a comemoração do Dia dos Mortos, os funerais. Nós vamos finalizar o capítulo 6, capítulo longo, né, que faz tempo que nós já estamos estudando. Creio que hoje, ou no máximo, se sobrar um pouquinho para a próxima, a gente finaliza esse capítulo 6 da segunda parte do livro, né, que trata sobre a vida espiritual. Tudo bem? Então, com muita alegria, nós vamos iniciando aqui a partir da questão número... Nós ficamos, na semana passada, restaram duas questões para nós encerrarmos aquele tópico, né? E a 318 e 319. A questão 318, ela já é muito... Nós já falamos várias vezes sobre esse assunto, né? Que ele pergunta assim, as ideias dos espíritos se modificam quando na erraticidade? Então nós já comentamos bastante sobre essa questão que o espírito tem uma visão bastante diferente quando no mundo espiritual, né, já liberto da matéria, ele tem uma visão bem ampliada, ele tem uma noção de futuro, ele tem uma visão do passado, das suas reencarnações, então a visão dele é bastante dilatada. Então nós nem vamos tratar mais, aprofundar aqui nessa questão 318. Nós vamos apenas estudar a 319 para finalizar esse tópico passado e adentrarmos hoje já então para esse que nós divulgamos, que é o estudo desta noite, tá bom? A Regina Varalda aqui também no Instagram, muito bem-vinda, boa noite, Regina. Prazer, viu? Mais amigos e amigas que chegaram aqui também, a Elza Constância, lá de Barra Bonita, que legal. A Juliana Maria Braz, nossa amiga muito querida. Lana Silva, outra amiga que acompanha com a gente há muito tempo os estudos, né? Sempre nos ajudando aí. A Diaíra Alguém, muito bem-vinda, que bom. Maria Helena Butião, Maria Virgínia Caffer, que legal. Ana Lúcia Olive, o André Tarifa, grande amigo, palestrante aí, grande divulgador da doutrina, muito bem-vindo, viu, André? Uma alegria ter tua presença aqui com a gente também.
A Silvia Almeida aqui também no Instagram, que legal. A nossa... Quem está aqui também, o Alexandre Bonafim. Puxa vida, que legal. Bem-vindo, viu? Alexandre, muito bem-vindo. A Ju Santos aqui também no Face. Pessoal, então nós vamos partir da questão número 319. Vamos lá. Allan Kardec pergunta: já tendo o espírito vivido a vida espírita antes da sua encarnação, como se explica o seu espanto ao reingressar no mundo dos espíritos? Vejam que essa pergunta de Kardec ela é bastante interessante, muito boa, né? Faz todo sentido, porque nós, né, como espíritos que somos, já desencarnamos inúmeras vezes, já voltamos para cá, já retornamos ao mundo espiritual inúmeras vezes. Então, se o espírito conhece bem o mundo espiritual, é essa a pergunta dele: por que que ele teria um certo espanto ao voltar ao mundo espiritual, né? E aí os espíritos respondem: isso é apenas o efeito do primeiro momento e da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Mais tarde, ele se vai inteirando de sua condição à medida que lhe volta a lembrança do passado e que a impressão da vida terrena se lhe apaga. Então, ficou claro aqui que esse suposto espanto, né, do espírito ao adentrar o mundo espiritual, como se ele não conhecesse tudo aquilo, está claro aqui que é o efeito do primeiro momento, aquele impacto do retorno e da chamada perturbação espiritual. O que seria, né? Nós já falamos, já estudamos isso, né? Só relembrando. A perturbação espiritual é aquele momento, logo após a morte do corpo, que o espírito é tomado ali de um certo torpor, de uma confusão, que ele não sabe bem o que está acontecendo, não se percebe exatamente como um espírito que já reencarnou várias vezes, não reconhece à primeira vista logo o plano espiritual. Isso depende também da condição evolutiva, né, do espírito. Mas que é comum acontecer essa perturbação, né, nesse primeiro momento, tá? E aí, porque também esse espírito teve muito tempo ligado com a matéria. Veja bem, nós passamos aqui uma existência longa, geralmente, né? 70, 80, 90 anos ligados à matéria, ao corpo físico. Então, quando a gente desencarna, precisa de um período para uma nova readaptação ao mundo espiritual. Então, é comum acontecer esse primeiro impacto ali, né? Esse primeiro momento de perturbação, como diz Kardec, né? Então, isso é só. Aí depois ele diz: o espírito vai se inteirando à medida que ele volta à lembrança do passado, ou seja, aos poucos ele vai se relembrando que ele já esteve ali no mundo espiritual, ele vai se lembrando que ele é um espírito que reencarnou várias vezes, aí ele já vai se adaptando, vai reconhecendo e vai se... E aí eles dizem também aqui, né, a impressão da vida terrena se lhe apaga. Então, quanto mais ele se recorda e vai se desligando da vida terrena. Então, é uma transição, vamos dizer, né? Ele vai se adaptando novamente ao mundo espiritual. E é interessante isso, né, pessoal? Porque aqui no plano físico nós também temos um período de transição, que é a infância. Quando o espírito reencarna, quando nós reencarnamos, nós passamos por um período aí, né, da infância, muito forte aí até os 7 anos, né, principalmente, onde o espírito está num período de readaptação, os órgãos do corpo estão se desenvolvendo. Então é muito interessante isso, tem essa adaptação tanto na chegada ao mundo espiritual quanto aqui na matéria, né? Tudo bem quanto a essa questão aí, pessoal? Alguma dúvida, algum comentário? Se alguém quiser, sempre digo isso, né? Colaborar aí com algum comentário, de repente a gente esqueceu de abordar algum detalhe, de repente me equivoquei também em alguma colocação, então peço sempre a vocês, nós estamos aqui estudando, tá? Nós estamos aqui trocando ideias, tentando aprendermos juntos. Bom, parece que por enquanto está tudo em ordem, então nós vamos para agora que nós vamos entrar no tópico da semana, né, que é a comemoração do Dia dos Mortos funerais.
que também é dentro da capítulo 6, segunda parte do livro. Pergunta número 320, Allan Kardec diz assim: sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles os que lhe foram caros na terra? E eles respondem: muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são infelizes, serve-lhes de lenitivo. Então, interessante, né? Esse muito mais do que podeis supor que eles respondem, que os espíritos, né, se sentem muito felizes, porque, vejam, pensem comigo, né? Desencarna um parente nosso. Com o passar do tempo, pode acontecer, às vezes, eventualmente, da pessoa esquecer-se, se desligar daquele desencarnado, nem se lembrar mais dele. No primeiro momento é comum, a memória está viva, a saudade está ali forte, né? Mas dependendo do grau de ligação, pode ser que vai se desligando com o passar do tempo. Mas os espíritos se sentem muito felizes, né? Eles respondem aqui muito mais do que podeis supor, né? Pela lembrança. Quanto mais a gente se lembra deles, mais eles ficam felizes. Aí, e aqui eles dizem, né? Se são felizes, veja bem, se o espírito está bem lá no mundo espiritual, está tranquilo, já está adaptado, está se sentindo bem no mundo espiritual, eles ficam mais felizes ainda, até esses, né, sensibiliza. E se eles estão infelizes, ou seja, de repente tem algum espírito ainda sofrendo alguma consequência dos erros da vida física, né? Pode estar numa região de dor, numa região de umbral, de repente um irmão suicida, que a gente sabe que passa um tempo, né, em algum sofrimento, consequências ali daquele ato que cometeu. Então esses aí vão sentir mais ainda o efeito da nossa lembrança, porque a nossa lembrança pode ser em forma de prece, por exemplo. Que importante, né, se nós tivéssemos o hábito de orar constantemente pelos desencarnados. E aí nem só pelos nossos parentes, né, mas por aqueles que nós conhecemos, que sabemos que de repente teve uma morte mais difícil, uma pessoa que às vezes pelo tipo de vida pode ter uma consequência mais desagradável no desencarne, né? Então é muito importante que a gente se lembre deles, faça orações por eles. Mas aí tem um detalhe, né, pessoal? Não basta lembrarmos, né? É importante que lembremos de uma forma saudável, com bons pensamentos, né? Lembremos de coisas boas que vivemos juntos ou que a pessoa realizou durante a sua vida, né? Então, aquelas lembranças agradáveis, porque se nós ficarmos lembrando, por exemplo, de algo ruim que aquela pessoa cometeu, que aquele desencarnado cometeu em vida, né? Como uma forma de cobrança, trazendo lembranças ruins de algo que aconteceu desagradável, aí nós vamos perturbar esse desencarnado. Se nós lembramos também deles de forma tipo de uma cobrança, né? Por que você foi e me deixou, né? Por que você fez isso comigo? Eu não me conformo com isso que aconteceu. Essas lembranças perturbam aqueles que lá estão, porque eles precisam da nossa lembrança tranquila, da nossa lembrança pacífica, né? Então, quando a nossa lembrança é boa, é agradável, é uma prece, a gente derrama até lágrimas de saudade, a gente sente a falta, mas a gente está resignado, entendendo que Deus sabe o que faz. Quando a nossa saudade, a nossa lembrança é desta forma, né, é muito agradável a eles. E essa questão, portanto, ela introduz, né, aqui o assunto de finados, que nós vamos entrar agora nessa próxima questão, já abordando mais a questão do finados, tá bom? Boa noite a todos que foram chegando, muitos amigos e amigas aqui. Fico muito feliz de perceber quantas pessoas aqui, né, interessadas no estudo. Muito bom, viu, pessoal? Muito legal mesmo. Elza Constância, Maraísa, tanta gente aqui, Maria Antônia Casadei, muito bom. Marisa de Fátima também, bem-vinda, viu? A Juliana Maria Braz, muito legal. Pessoal, então, vamos ver aqui, tem uma colocação da
O Anderson Tavares também, grande amigo, boa noite, viu? A Juliana dizendo aqui, aquela prece feita com o coração, né, verdadeiramente, cheia de luz e amor. Nosso elo de amor jamais é rompido. Muito bonito, Juliana, é isso mesmo. Então, como é bom, né, a gente ter o vínculo aí pela prece e pessoal, acreditem, não é uma utopia. A prece não é algo assim místico, só para dizer que está fazendo, é uma realidade. Quem lê a obra de André Luiz, principalmente, ele mostra ali os efeitos da prece, né? Efeitos visíveis no mundo espiritual. É muito interessante, por isso é bom conhecer, né, estudar essas obras subsidiárias, né, que são aquelas obras que dão uma amplitude no pensamento de Kardec. Essas obras vêm esmiuçar tudo aquilo que Kardec trouxe de forma bem sintética, né, bem resumida. Então essas obras subsidiárias vêm mostrar essa realidade bem concreta aí para a gente, né? Vamos então mais uma questão aqui. Se alguém tiver mais alguma colocação, vai registrando aí. 321. O dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que os outros dias? Olha só que pergunta. Apraz-lhes ir ao encontro dos que vão orar no cemitério sobre seus túmulos? Olha que pergunta direta que Kardec faz, né? E os espíritos respondem: os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como fazem noutro dia qualquer. Ou seja, fica claro aqui, primeiramente, já de início, que o dia de finados não é um dia especial para os espíritos, né? Não é porque é finados que eles vão ao cemitério, os espíritos, nós estamos falando dos desencarnados, dos nossos parentes, dos nossos amigos, que nós vamos lá no cemitério visitar os despojos mortais, lá do que está ali enterrado. Então, esses espíritos, ele está bem claro aqui que o pensamento é tudo, porque a gente pensa neles, principalmente aqueles que assim o fazem, né, no dia de finados. Então, aqui já fica claro que não precisaria um dia especial para a gente ter esse encontro com eles, vamos dizer, lá no cemitério, né? Basta pensar neles onde nós estivermos, que a gente faz essa ligação com eles, né? E na questão 321A, que é um desdobramento aí, eles dizem que na data de finados, então, os espíritos vão em grande número ao cemitério, né? Porque muitas pessoas lá vão também. Muitas pessoas se reúnem lá no cemitério e começam a pensar nos seus parentes, nos seus amigos desencarnados. Então eles são atraídos lá ao cemitério. É como se a gente marcasse um encontro com esses espíritos no cemitério, nesse dia de finados. Então acontece uma grande reunião de encarnados e de desencarnados, né? Só que eles dizem aqui, mas é pelos amigos que eles vão, e não pela multidão dos indiferentes, eles dizem na questão 321A. Não é porque tem muita gente que eles vão lá, falar, uma festa, vamos, não é isso. Se pensarem neles, eles são atraídos pelo pensamento. Se a pessoa vai lá no cemitério apenas para cumprir vamos dizer, uma obrigação, um ritual, eu preciso ir ao cemitério, mas nem está pensando naquele parente, eles não vão, os desencarnados, não vão se encontrar ali, porque não é a data, né? Não é o dia de finados que importa, o importa é lembrarmos-nos deles. Quando a gente se lembra, aí eles são atraídos até lá. A Divina Arruda dizendo aqui no Instagram, nunca fui no cemitério e nem em nenhum velório. Então, porque a Divina, muito provavelmente é espírita, né, sempre, porque nós vamos tratar ainda dessa questão mais à frente, né, do caso daqueles que vão, que merecem todos nosso respeito, mas a Divina não sentiu necessidade de ir, está tranquila, né, faz a sua oração em casa, mas cada um, nós vamos ver aqui, cada um tem a sua forma de ver, merece todo o respeito, né? E na questão 321b,
Dizem lá que se nós pudéssemos ver os espíritos lá no cemitério, naquela hora daquele encontro, aquela multidão de desencarnados, nós os veríamos como eles eram, né, na última aparência aqui na vida terrestre. Nós vamos vê-los como nós os conhecemos, né? Então, se apresentam sempre, geralmente, com a forma da última existência física, né? Tudo bem nessa questão aí, pessoal? Tem mais algumas questões aí tratando desse assunto, tá? A Surama Vital também aqui, que legal, muito bem-vinda, viu, Surama? Ronaldo Luiz Cano. A Luísa Canevarolo dizendo aqui, eu não vou no dia de finados, estou agindo errado? Então, não está agindo errado, Luísa, porque nós vamos ver aqui que depende de cada um, da necessidade nossa de sentir vontade de ir ou não. A gente vai estar percebendo aqui que não é o fato de ir ao cemitério que é importante. O que é importante é lembrarmos daqueles entes queridos, né? Mas nós vamos falar mais um pouquinho aqui, viu, pequena, que é o apelido da Luísa, né? O Luiz Otávio Henrique, nosso amigo também lá de Pongaí, muito bem-vindo, viu? Muito bom, muito obrigado, fico feliz com a tua presença também, um amigo aí também, divulgador da doutrina, trabalhador incansável, está sempre fazendo suas palestras, seus estudos, muito legal. Bom, nós vamos mais uma questão aqui, que é a 322. Allan Kardec pergunta, olha só que interessante essa. E os esquecidos, né, os espíritos, e os esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar? Também lá, não obstante, comparecem e sentem algum pesar por verem que nenhum amigo se lembra deles? Olha que pergunta que Allan Kardec, ele tinha cada desdobramento do assunto aí, né, que é muito interessante. Então ele pensou naquele caso, vamos supor, a gente vai ao cemitério, tem túmulos lá que estão muito visitados, muitas pessoas orando, mas pode ter algum túmulo lá que ninguém apareça, né? As pessoas às vezes trocam até as flores lá, né? Põem aqueles, limpam o túmulo, tem todo um ritual, né? Mas tem alguns que ficam esquecidos. Então ele quer saber, será que esses que tem ali estão esquecidos, como que eles se sentem, né? E olha a resposta que eles dão. Que lhes importa a terra? Só pelo coração nós achamos a ela presos. Desde que aí ninguém mais lhe vota afeição, nada mais prende a esse planeta o espírito, que tem para si o universo inteiro. Então, é muito interessante nessa pergunta. Vejamos bem, porque numa primeira impressão, na hora que a gente lê a pergunta, eu creio que vocês também poderiam pensar assim, à primeira vista, né? Que o espírito ficaria muito triste. A gente imagina um espírito ali próximo do túmulo dele e pensando assim, puxa, ninguém veio me visitar, aquele espírito abandonado, entristecido. Mas a resposta que eles dão deixam muito bem claro que os espíritos não vão aos cemitérios na data de finados por causa de um ritual. Não é porque é finados que eles vão comparecer ao cemitério. Eles só vão lá se alguém pensar nele. Então, como ninguém pensou nesse exemplo, né, que ele deu, como esse espírito que tem aquele túmulo lá que ninguém visitou, aquele espírito não está ali naquele túmulo. Não está próximo ali esperando. Ele não está ali esperando os parentes chegar. Ele não foi atraído ao cemitério porque ninguém se lembrou dele. Então aí eles disseram aqui, que lhes importa a Terra? Ele tem o universo inteiro para ele visitar, para ele, né? Então ele não tem esse apego desde que não se lembrem dele. Então, muito claro aqui, né? Os que os atrai à Terra são as afeições verdadeiras, os sentimentos de amor, de lembrança, tudo isso que atrai o espírito, né? Boa noite, Zuleide Carvalho, grande amiga também, morando distante agora temporariamente, acompanha a gente aí apesar do fuso horário, muito legal, viu? A Célia Lombardo dizendo aqui, quando os desencarnados são lembrados somente no finados e o parente só cumpre a obrigação, qual será o sentimento do espírito? Eu estava formulando a pergunta quando você já deu a resposta.
Então, é essa questão aí, né? O Kardec já pensou, você vê, a gente pensa uma coisa, Allan Kardec já pensou muito nisso também. Todos os detalhes ele foi desdobrando para a gente, né? Porque, mas vejam, depende também, né, Célia, eu penso, depende também da condição evolutiva daquele espírito, né? Quanto mais evoluído ele for, menos ele vai ficar preso aos apegos, cobrando aqueles que não lembraram. Mas pode ter espírito ainda numa condição menos evoluída, né? Que pode se ressentir, né? Puxa, me esqueceram, né? Fica aquele sentimento, às vezes, de um vazio, né? De uma certa tristeza. Não que ele comparece ao cemitério e fique esperando, mas ele pode se ressentir com o passar do tempo pelo não lembrarem dele, né? Então é bom quando a gente tem essa lembrança, né? Quando a gente tem o hábito aí de orar pelos nossos parentes, né? Legal, então. A Elza dizendo aqui que lembrou do nosso lar. Legal. Então, pessoal, vamos avançar mais uma aqui, que é a pergunta número 323, tá? Deixa eu ver aqui, parece que tem uma colocação da Juliana. Quando a Juliana Maria Braz diz aqui: quando vou ao túmulo do meu pai, além das minhas preces por ele, faço por todos os irmãos desencarnados, principalmente os suicidas. Então, olha que bonito isso, Juliana, muito legal, né? E aí, ainda acrescento, né, Juliana, que a gente tem esse hábito, não só se faz visita ao túmulo, mas que a gente possa ter esse hábito em casa, né? Essa ideia que esse capítulo aqui está mostrando para a gente, que nós tenhamos o hábito de orar por eles, independente de data, independente de lugar. Vamos supor, toda noite, se a gente reservasse, ou de manhã, ou à tarde, qualquer horário, não tem horário, né? Se a gente reservasse uns minutinhos para fazer oração pelos desencarnados, por um parente, como a Juliana diz aqui, por outros irmãos, né? Suicidas, são bastante necessitados. Então a gente endereça aquela prece que vai levar um alívio e pode ter certeza que chega um alívio que os ajuda sim, viu? A Sônia Rocha Neves aqui também, boa noite no Instagram, bem-vinda. Nossa amiga Soraya Lataro, que legal, muito bem-vinda, Soraya. Uma amiga, irmã, muito querida. Dizendo aqui, né? Quando perdemos bebês que tiveram poucas horas de vida, devorar por eles, sim, né? A gente nunca pode esquecer que aquele que desencarna bebê, poucas horas, a gente pode pensar assim, mas ele não viveu nada, ele não se comprometeu durante a vida, não vai sofrer nada, já desencarnou. Mas ele tem a sua história, né, de passado, é um espírito que está tentando retornar e por algum motivo a necessidade dele foi esse desencarne prematuro. Mas de qualquer forma, a prece sempre vai ajudar de alguma forma. Legal, Soraya? Feliz de te ver aqui também, viu? Bom, vamos mais uma questão que é a 323. A visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito cujos despojos corporais aí se encontrem do que a prece que por ele faça essa pessoa em sua casa. Olha, agora ele chegou para resolver a questão, né? Então ele está querendo saber bem exatamente o que é mais importante para o espírito. A visita ao túmulo, né, como nós estamos comentando aqui, alguns fazemos, outros não fazemos essa visita. Então é mais importante a visita ou a prece que se faz em casa. Vamos supor, de repente, uma pessoa não consegue ir ao cemitério, ela faz a prece em casa. De que forma fica mais satisfeito o espírito? Então eles dizem aqui, olha que resposta interessante. Aquele que visita um túmulo apenas manifesta por essa forma que pensa no espírito ausente, não é? Pensou nele e foi ao cemitério. A visita, olha que frase, a visita é a representação exterior de um fato íntimo. Nossa, maravilha isso, né? Então, a hora que você visita, é porque você pensou nele e pôs em prática esse pensamento. É a representação exterior do fato íntimo do pensamento. Já dissemos que a prece é que santifica o ato da rememoração. Nada importa o lugar, desde que seja feita com o coração.
Então, pessoal, eu creio que aqui nessa resposta está muito claro. Não há necessidade de visitar os túmulos. Não há necessidade de visitar o cemitério. Não haveria, vamos colocar melhor, né? Não há, não. Me perdoe. Eu vou corrigir. Não haveria necessidade de visitar o cemitério. Porém, o respeito que nós devemos ter com as pessoas que sintam essa necessidade. Não importa se é espírita, se é católico, qualquer religião que seja. Se a pessoa gosta de visitar o cemitério, sente mais força ali diante do túmulo para fazer a oração pelo seu ente querido, não tem nada de errado. A gente não pode ser extremista, rigorosos, né? Porque às vezes a gente aprende com a doutrina espírita certas coisas que os espíritos ensinam e nós às vezes passamos a ser rigorosos com o outro. Porque vejam, se alguém gosta de ir ao cemitério, se isso ajuda na lembrança, na oração mais fervorosa, de sentir que está ali, né, pensando mais fortemente naquele ente querido, não tem nada de errado. Agora, como a Divina Arruda perguntou lá atrás, está muito claro aqui que não há necessidade. Se você não sente vontade de ir, não se incomode, porque não tem nada errado. O espírito não vai ficar triste porque você não foi ao cemitério. Basta que você ore por ele em sua casa, onde você estiver, né? Que mais aqui? Então a prece é o mais importante, né? Em qualquer lugar, feita com o coração. Não é também aquela prece, eu vou rezar um Pai Nosso pelo meu Pai Nosso, está aí no céu santificado. Quer dizer, não adianta. Agora, se é aquela prece sentida, que você se emociona com a oração, você está doando de você os melhores sentimentos, aquela saudade, desejando que aquele ente fique em paz, fique bem, aí sim, aí você estabelece uma ligação com ele de amor, né? De lembrança, de uma saudade positiva, né? E não tem nada de errado também chorar, ter saudade, chorar por eles. A diferença é quando a gente chora com aquele choro de revolta, né? De não se conformar com o que aconteceu. Aquelas lágrimas de revolta fazem mal para eles. Agora, aquelas lágrimas de saudade, sentindo a falta, essa é muito boa, é muito normal, né? E eles se sentem amados, se sentem lembrados. E isso é muito bom para eles, tá bom? Vamos ver aqui. A Elza Constância dizendo, momento velório, qual melhor forma de respeito e carinho? Ah, tá. A Elza está colocando uma questão importante, né, pessoal, sobre aquele momento do velório, né? No momento do velório, a gente, geralmente, eu creio que todos nós já percebemos situações bastante desagradáveis, né? Porque, infelizmente, nem todas as pessoas conseguem respeitar aquele momento do velório, né? Às vezes a pessoa chega toda, né, séria, mas ali forma algumas rodinhas, começa a conversa, e pior ainda, às vezes começa a se lembrar daquele desencarnado de coisas ruins que aconteceram, né? Então aí é muito prejudicial até para o desencarnado. Nós afetamos a tranquilidade que ele precisa ter naquele momento. Então o momento do velório, muito bem lembrado aqui pela Elza para a gente, né, pensar nisso, eu penso que é muito melhor a gente ficar menos tempo no velório de forma produtiva enquanto ali estivermos, do que ficarmos o tempo inteiro para marcar presença e começarmos a conversar, a fugir o pensamento para outros que perturbam o desencarnado. Então a nossa ida ao velório deve ser para confortar aqueles que ficaram, né, os encarnados, nos solidarizarmos com eles, darmos o apoio nosso e para orarmos pelo desencarnado que está ali em processo de desligamento. A gente não pode se esquecer que o desencarnado está presente ali no velório.
ele está ainda, muito provavelmente, ligado àquele corpo. Está num processo de desligamento. Então o nosso pensamento, as nossas falas, a nossa vibração vai interferir nesse que está precisando de apoio nessa hora difícil. Então é muito sério, né, o momento do velório, e que a gente pense nisso. Fiquemos menos tempo orando, confortando os encarnados. Viu que não vai conseguir manter? É melhor que se ausente. Não precisa, né? Essa preocupação das regras sociais, de achar que precisa ficar um certo tempo. Melhor que fique menos, né? Mas de forma produtiva. Muito bom, viu? Elza lembrou muito bem aqui. A Juliana falando também, por isso faço muito mais prece, né, pelo pai e pelos irmãos desencarnados em casa do que em datas fúnebres. É justamente isso, né? Em casa podemos fazer a mesma coisa. E a Celinha dizendo, né, não será porque acham que nada mais existe, só corpo, né? Então pode ser tudo isso, né, Celinha? Aquele que, o materialista principalmente, né, que não acredita na vida após a morte, de qualquer forma que seja, né, que ele não é um espiritualista, o materialista vai ter essa dificuldade aí porque ele não acha que é tudo uma besteira, né? Algum cuidado, a preocupação com o desencarnado, ele não crê que nada prossegue, né? Então não tem essa preocupação aí, né? Ver se tem mais alguma colocação aqui. A Juliana dizendo, né? Que lindo isso, meu amigo Paulo, em suas palavras, respeito à empatia ao próximo. Muitos vão, pois não superaram o luto, mesmo sabendo que não estão naquele túmulo, mas é uma questão de respeito, carinho ao que foi a matéria do seu ente querido. Justamente, né, Juliana? A gente precisa muito aprender esse respeito, né? O André dizendo aqui também, né? Podemos colaborar positivamente com o desenlace do espírito, justamente. Então, esse cuidado, sabe? A gente vai percebendo aí entre os espíritas, né? Porque conforme a gente conhece da doutrina, a gente precisa ter muito cuidado com o nosso uso do conhecimento. Então, o que a gente sabe, precisamos aplicar de forma consciente, respeitosa, não rigorosa, não extremista, porque às vezes a gente está dizendo algo que é verdadeiro. Por exemplo, não precisa ir ao cemitério? Não precisa. Mas para que desrespeitar aquele que quer ir? Se a pessoa quer ir, se sente bem em ir, não tem nada de errado. Então a gente precisa ter esse bom senso, essa sabedoria de usar aquilo que nós conhecemos com um bom senso, né? A Divina dizendo aqui no Instagram, e aqueles espíritos que ficam presos no túmulo, né, por causa dos apegos às coisas materiais? Então, essa questão vai dando desdobramentos, né? A Divina está lembrando aqui de casos que pode acontecer, né? Mas nós vamos ver isso ainda mais adiante, né? Tem espíritos que ficam realmente ainda ligados ao corpo físico, né? Mentalmente ele mantém uma ligação com aquele corpo. Então nós já vimos relatos, né, na Revista Espírita principalmente, de espíritos que ficam ali sobre o túmulo, né? Eles têm dificuldade para se ausentar do corpo que está ali enterrado, né? Então isso aí é um outro desdobramento que aí daria mais assunto, mas é interessante a lembrança aqui da Divina para a gente pensar quantas possibilidades existem, né? Acontece isso, né? Os espíritos vão tentar auxiliar dentro do que é possível, mas dependendo do apego, da forma do desencarne, pode ser que ele precise de um tempo ainda para se desligar daquele corpo que morreu, né? Então tudo isso é possível de acontecer. Oi, Clélia Medeiros também, que bom, boa noite. A Maria Antônia Casadei dizendo que imaginava que o desligamento do espírito se desse logo após a morte e que no velório já não estaria mais ali. Então, quando a gente fala desencarnou, né? Porque veja bem, o momento da morte é a hora que o corpo deixou de ter vida, né? O espírito começa um processo de desencarne. Mas
muito comumente, pelo menos até o dia seguinte, os espíritos mantêm aquele cordão, né, que liga o espírito ao corpo. Né? Existe um cordão que liga, uma ligação entre espírito e corpo. Então esse cordão só é cortado, só é rompido por aqueles que trabalham ali no desencarne, que vão assessorar, geralmente, né, no dia seguinte, pelo menos. Às vezes exige necessidade de mais tempo. Tudo isso depende, né, Maria Antônia, da evolução do espírito. Quanto menos, sempre a mesma coisa, quanto menos apegado, quanto mais espiritualizado, mais rápido é o processo de desligamento, né? Então tem alguns que precisam de um tempo maior. Michele Medeiros também, boa noite. Legal, vamos aqui então. Deixa eu ver o horário, dá para ir mais uma aqui, né? Questão número 325, tá? Qual a origem do desejo que certas pessoas exprimem de serem enterradas antes num lugar do que noutro? Será que preferirão, depois de mortas, vir a tal lugar? E essa importância dada a uma coisa tão material constitui indício de inferioridade do espírito? Kardec fez 3 perguntas em uma aqui, né? E eles respondem assim: afeição particular do espírito por determinados lugares? Inferioridade moral. Que importa este ou aquele canto da terra a um espírito elevado? Não sabe ele que sua alma se reunirá à dos que lhes são caros, embora fiquem separados os seus respectivos ossos? Os espíritos pegaram um pouco pesado aqui, né? Tem hora que eles são um pouco duros aí na resposta, né? Mas assim, para chamar bem atenção, né? Penso eu. Porque tá bem claro ali o seguinte, né? Kardec está perguntando aquelas pessoas que querem ser enterradas em determinado lugar, o corpo ser enterrado em determinado lugar. E até vamos fazer um parênteses aqui, uma observação, gente, que a gente precisa tomar cuidado, às vezes tem pessoas que dizem assim, né? Eu quero ser enterrado em tal lugar. Olha que absurdo, eu quero ser enterrado? Eu não vou ser enterrado, eu sou o espírito. Né? Então a gente fala até de uma forma como se a gente fosse o corpo. Então precisa ter cuidado com isso, né? Então a gente sabe que tem pessoas que querem, é normal, isso é costume, é tradição, querem enterrar no mesmo lugar lá do cemitério para ficar reunidos os despojos dos familiares, né? Então existe lá não sei nem como chama aquilo, onde do túmulo maior, onde vai colocando aquelas gavetas, e, né, dependendo do lugar, e vão colocando junto dos familiares, porque aí a hora que a pessoa vai ao túmulo orar, ela quer chegar ali e ver que está orando por todos os familiares, né? Então é isso que ele está perguntando, se esse desejo de ser enterrado num lugar em vez do outro, né, eles estão dizendo que mostra uma certa inferioridade, infelizmente, porque isso aí mostra um certo apego, preocupação com as coisas materiais. Não faz diferença para o espírito onde o corpo dele vai ser enterrado. Se ele fica enterrado num lugar diferente dos parentes que ele ama, não quer dizer que no mundo espiritual ele vai ficar separado daqueles parentes. A união dos espíritos é pelos laços de amor, mesmo que os corpos aqui estão enterrados em lugares diferentes. Então tudo isso é para a gente compreender bem o que importa ou não importa, né? Agora, vamos para a questão 325A para ficar claro isso que eu falo sempre desse respeito que a gente deve ter. Aí o Allan Kardec, muito sabiamente, dá prosseguimento nessa pergunta e ele fala o seguinte: deve-se considerar futilidade a reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família? Olha a preocupação de Kardec, já que eles disseram que não importa onde vai enterrar o corpo, não faz diferença, ele quer saber agora se é futilidade reunir os despojos. A gente poderia pensar, então eles vão falar que é futilidade, mas olha a resposta que os espíritos dão. Não é futilidade. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia que dão os que assim procedem,
aos que lhe foram entes queridos, conquanto destituída de importância para os espíritos, essa reunião é útil aos homens. Olha que sábio! Mais concentradas se tornam suas recordações. Então, gente, é muito bonito isso. A sabedoria desses espíritos que respondem isso, o bom senso, a compreensão que eles têm com a condição humana. Eles disseram que não importa o lugar que vai enterrar os corpos, mas aqui eles estão dizendo que não é futilidade. Aqueles que querem enterrar os corpos juntos da família, eles estão dizendo aqui que tem utilidade para nós humanos, né? Porque eles dizem aqui é útil aos homens, mais concentradas se tornam suas recordações, porque ali eles vão se lembrar mais fácil. Então eles respeitam aqueles que assim pensam e acham que assim é preciso fazer. Não estão condenando, não estão criticando aqueles que assim procedem, né? Então eles dizem aqui é um costume piedoso e um testemunho de simpatia. Eu fico admirado com essas respostas sábias que os espíritos dão, né? Porque não é algo frio, não é resposta só intelectual. Eles estão trabalhando aqui com os sentimentos das pessoas. E eles sabem muito bem que cada pessoa tem uma necessidade, cada pessoa consegue ver de um jeito as coisas, né? Então eles dizem que é útil para nós e eles respeitam isso. Então acho muito interessante isso, né? Vamos ver aqui se tem mais alguma colocação. A amiga Sônia Fávero, que saudade, a minha prima aqui também. Muito bem-vinda, Sônia. Feliz também de te ver aqui. E a Thelma Fonseca dizendo sobre a cremação, né? A cremação, Thelma, até nós falamos um pouquinho na semana passada, né? Só relembrando rapidamente, o Emmanuel fala para se esperar um tempo aí de 72 horas, pelo menos, né? 3 dias, né? Para se deseja fazer a cremação, que aguarde um tempo mesmo, porque esse período aí de possível ainda ligação, né, do espírito com o corpo, melhor que se aguarde pelo menos esse tempo, né? A Célia dizendo aqui, você vai falar sobre o desligamento? E a roupa podemos escolher para ficar bonita lá? Dizendo aqui que é brincadeira, né? Então, do desligamento ainda não vamos abordar hoje não, Celinha. Hoje é mais a ideia aí da data de finados, né? Dessa data, como enxergar esse momento aí, desse dia, né? Considerado dos mortos, tá? Mas aí, oportunamente, a gente ainda vai avançar mais sobre isso, né? Loiva Carnop aqui também, muito legal, muito bem-vinda, boa noite, viu? O André Tarifa dizendo aqui, muita sensibilidade deles, né, com a nossa condição. É justamente, muita sensibilidade mesmo, né, André? É isso que admira, né, porque a gente percebe isso, os espíritos, além da inteligência muito grande que mostram com as respostas, né, eles mostram essa sensibilidade, esse tato, né, esse bom senso de não ofender, né, de não desrespeitar e compreender muito bem a condição de cada um de nós, né? Bom, vamos ver aqui se dá para avançar mais uma. Deixa eu ver o horário. Ah, dá sim, né? Comigo vai... Vamos explorar até o último minuto, né? Na questão número 328... 300, deixa eu ver aqui. O André sempre descontraindo, né? Pelo menos vou aparecer mais magro. Ai, Deus. Vamos ver então agora aqui a questão 328. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros? Outra pergunta interessante, né? Imagina uma pessoa que na vida foi uma pessoa com muitas posses, né? Uma pessoa rica, né? De uma fortuna aí e muitos bens, né? Imagina que desencarna e muitas vezes nós sabemos que acontece só depois, né? Às vezes não fez antes,
não destinou os bens, pode ser que aconteça depois da morte de haver aquela reunião para a separação dos bens. Então imagine, né, aquela briga às vezes dos encarnados querendo os bens daquele que partiu, né? Então ele está perguntando aqui se o espírito assiste a essa reunião dos herdeiros. E eles respondem: quase sempre. Para seu ensinamento e castigo dos culpados, Deus permite que assim aconteça. Nessa ocasião, o espírito julga do valor dos protestos que lhe faziam. Todos os sentimentos se lhe patenteiam e a decepção que lhe causa a rapacidade dos que entre si partilham os bens por ele deixados, o esclarece acerca daqueles sentimentos. Chegará, porém, eles lembram, né, a vez dos que lhe motivam essa decepção. Então eles estão deixando claro que muito é provável que aconteça do espírito desencarnado presenciar essa reunião dos herdeiros, né? Há um propósito por trás disso. Ele está ali porque ele pode tirar uma lição daquele momento difícil, muitas vezes. Porque, em geral, pode haver ali uma briga, né? Um aflorar do egoísmo, da ganância, daqueles que disputam os bens, né? Pode acontecer isso. Não estou dizendo que é regra, mas pode acontecer. Então, para esse espírito, de repente, até se durante em vida, né, ele pode ter agido injustamente, pode ter sido muito egoísta, pode não ter educado os filhos, valores morais. Então, assim, são várias situações que podem levá-lo a um sofrimento, a um desgaste na hora dessa partilha dos bens. E ele vai estar ali, vejam bem, percebendo o que move cada um daqueles que estão ali. Ele está sentindo se aquele parente estava ali triste pelo seu desencarne ou se ele estava ali apenas esperando a sua parte nos bens. Então vejam que decepção às vezes ele pode ter de perceber parentes que ele achava que o amava, né? De repente está ali mais preocupado nos bens que vai herdar. Então, assim, é algo desgastante essa reunião que esses espíritos podem presenciar, né? Eles podem perceber esses sentimentos daqueles que não agem, né, de uma forma sensata, né? De uma forma respeitosa, muitas vezes estão ali mais preocupados com os bens. Só que aí os espíritos dizem, né? Chegará a vez dos que lhe motivam essa decepção. Quer dizer, aqueles que hoje brigam pelos bens, pode também acontecer de no dia do seu desencarne passar pela mesma experiência. Vai deixar também os bens para outros e vai sentir o que aquele outro sentiu enquanto ele ali disputava os bens, né? E na questão 327, diz também que o espírito pode até assistir o enterro, né? É algo assim, para a gente ver como que após o desencarne, pode ser que o espírito esteja em condição de perceber muita coisa, né? Apesar, lembramos sempre, daquele período de uma certa perturbação que passa o espírito, né? Mas ele pode sim, de alguma forma, estar ali ativo, percebendo o que acontece à sua volta, né? Bom, creio que nós vamos parar por aqui, pessoal. Se alguém tiver aí alguma dúvida, alguma colocação que queira fazer, ficou só uma questão que eu acho que vai avançar muito do horário para fazê-la hoje. Na próxima semana nós vamos entrar no capítulo 7. Aí vamos concluirmos aqui esse capítulo 6, muito longo, faz tempo que a gente está estudando esse capítulo 6. Então na semana que vem a gente vai para o 7º capítulo dessa segunda parte do livro, né? E vamos só tratar a última questão que ficou hoje aqui pendente, aí a gente fala dela na próxima semana, tá bom? A Sônia dizendo aqui, a felicidade é minha de poder estar com você mais uma vez, querido primo. Obrigado, Sônia. Um beijo, viu? Pessoal, então ninguém tem... A Divina dizendo aqui, depende do apego, né? Justamente, sempre depende do apego. Né? Quanto mais... Então, sempre os espíritos sinalizam para a gente, né, pessoal? É sempre essa questão que a gente está vendo aqui, desapego. Desapego de bens, desapego até das pessoas, né? Não ser aquela coisa muito possessiva, né? Então a gente vai percebendo que a gente precisa trabalhar isso em nós. Até que ponto, né,
a matéria principalmente influi em nós. Até que ponto a matéria sobrepuja, né, aos nossos interesses espirituais. Por isso que Jesus sempre dizia, né, onde estiver o seu tesouro, aí estará seu coração. Então é importante nós não temos que ficar apavorado, pessoal, porque assim, todos nós estamos numa condição de estamos aprendendo, né? Ninguém, se nós fôssemos espíritos completamente desmaterializados, espíritos muito espiritualizados, a gente já não estava aqui na Terra. Se nós estamos aqui é porque nós temos todos, né, uns mais, outros menos, mas nós temos um certo apego. A matéria ainda exerce influência sobre nós, mas a gente não pode também cruzar os braços e falar assim, é assim mesmo, não tem jeito. Nós precisamos trabalhar isso. Devagarzinho a gente vai aprendendo, vai se esforçando para se desapegar, não brigar tanto por causa de coisas materiais, dar mais valor às pessoas do que aos bens, né? Então é um trabalho que a gente vai fazendo aí lentamente, né? A Lauri também, boa noite. Eu que agradeço, Lauri. A Juliana aqui também dizendo gratidão imensa, querido amigo Paulo, por mais essa noite iluminada de estudos, pelos ensinamentos, pelas claras explicações edificadoras. Eu que agradeço, Juliana. É uma alegria sempre estar aqui com vocês. Sinceramente, eu digo, para mim é um prazer imenso, sabe? Assim, não é um trabalho que eu estou aqui. Eu estou aqui num momento de lazer, num momento de alimentar a alma, né? Então, para mim, eu só agradeço muito vocês. E por falar nisso, né, eu quero deixar um convite aqui para vocês, pessoal. No próximo domingo, no dia 15 agora, domingo próximo, né, às 19 horas, fui convidado para fazer uma live palestra, né, por uma casa espírita aqui de Bebedouro, que vai comemorar aniversário, está fazendo mais um ano aí da sua edificação, né, é a Casa Assistencial Espírita, não, melhor, Centro Assistencial Espírita Rafael Latorre. Então a Casa Rafael Latorre está completando mais um ano de existência aí, né? Então fui convidado para fazer essa palestra no dia 15, tá? 19 horas, sei que vocês já estão cansados de me ouvir, né, toda semana, mas quem quiser aí participar conosco, nós vamos abordar o tema caridade, tá? Tanto é um ponto forte lá da casa, trabalho muito com a caridade, então vamos falar um pouco desse assunto aí. E eu convido vocês, né, aqueles que quiserem participar conosco lá, para mim vai ser muita alegria, tá bom? E agora então nós vamos nos preparando para fazer a nossa prece final. Aqueles que quiserem pegar a sua água aí, né, para que a gente peça algum espírito que possa fluidificar a nossa água, né? Então, aqueles que assim quiserem, nós já vamos fazer a nossa prece de encerramento. Deixa eu colocar uma musiquinha aqui, né? Ver se dá certo de novo. Nosso amigo Geraldo, né, sempre lembrando, Dr. Bezerra e Eurípides, os trabalhadores da espiritualidade, né, que possam ajudar a todos nós que precisamos de auxílio, né, todos nós somos carentes de amparo aí da espiritualidade, né. Então vamos lá, meus amigos. Convido vocês nessa hora para que a gente tranquilize um pouco a mente agora. Já raciocinamos bastante até agora, refletimos nos assuntos abordados, mas que nesse momento nós possamos deixar os nossos sentimentos falarem mais alto. Vamos nos lembrar de uma paisagem muito bela, da figura do Cristo, algo que a gente traga à mente, que proporcione paz, acalme nosso coração e a gente possa agradecer muito a Deus, nosso Pai, por tantas bênçãos que o Pai nos concede,
Agradecer imensamente a Jesus, o nosso Mestre, a Maria, nossa Mãe Santíssima, e todos os trabalhadores da espiritualidade que trabalham incansavelmente por todos nós, principalmente nessa fase mais difícil da pandemia. Os espíritos redobraram, né, os trabalhos, a assistência, estão por toda parte, socorrendo, amparando, fortalecendo. E eu gostaria, meus amigos, nessa hora de lembrar com vocês, como estudamos hoje, dos nossos entes que partiram. Todos nós temos alguém que já retornou à pátria espiritual, que nós amamos, que nós sentimos falta, né? Então, convido vocês nessa hora para a gente estabelecer uma ligação gostosa com esses parentes nossos, com aqueles que nós amamos verdadeiramente e que se sentem muito felizes, como nós estudamos, com a nossa lembrança. Vamos nessa hora trazer essa pessoa querida à nossa mente e mentalmente dizer a ela o quanto nós amamos, o quanto nós sentimos falta da sua presença. Mas vamos mostrar a ela que nós estamos com a fé em Deus, que nós não vamos perder o controle da situação, que nós não vamos desesperar porque assim aconteceu, porque Deus sabe muito bem o que é o melhor para cada um de nós. E essas provas difíceis da separação daqueles que amamos faz parte da nossa necessidade espiritual. Mas vamos dizer a eles que desejamos de todo o coração que eles fiquem em paz. Dizer a eles que vamos continuar fazendo o nosso melhor enquanto aqui estivermos, para construirmos um futuro tranquilo, porque eles nos aguardam. Mas para que a gente os reencontre bem, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos viver da melhor maneira possível, com fé, com resignação, oferecendo o nosso melhor ao nosso semelhante. Porque já diz a doutrina, fora da caridade não há salvação. Caridade, pensar em nossos irmãos, vamos colocar à disposição de todos que precisam os nossos talentos, como diz a parábola dos talentos. Todos nós podemos ser úteis de alguma forma, ao menos orando por aqueles que necessitam. Então vamos trabalhar com amor, vamos viver em paz, mas vamos enviar nessa hora pensamentos de muita paz, de saudade, de amor por todos esses que já partiram, que estão torcendo por nós, que estão esperando que a gente fique em paz. Eles só vão ter paz se nós ficarmos em paz. Então que Deus abençoe nossos entes queridos, os mantenham em paz, serenos, e nos ajude muito, porque muitas vezes nós temos muita necessidade de mantermos essa paz, essa serenidade, essa resignação. Abençoa, Pai, todos os irmãos que nessa pandemia principalmente estão se separando dos seus queridos amores, queridos entes. Fortaleça nos dois lados da vida, Senhor, aqueles que já foram e aqueles que ficaram, para que saibamos aguardar o momento do reencontro feliz. Que Deus nos abençoe, nos proteja, proteja os nossos queridos amigos e familiares que já partiram e que consigamos confiar em Deus, pois Deus sabe o que faz. E um dia nós vamos ainda
nos reencontrarmos. E depende de nós que esse reencontro seja feliz. Muita paz a todos. Muito obrigado a vocês, queridos amigos, queridas amigas que aqui acompanharam conosco. Que Deus nos abençoe sempre, que a gente não perca a nossa fé, que a gente mantenha sempre a nossa serenidade. Então, aguardo vocês na próxima quinta, né, se Deus nos permitir, ou no próximo domingo, para aqueles que quiserem, né, comemorar conosco o aniversário da casa. Convido aí todos os frequentadores, trabalhadores da casa que nos acompanhem conosco, né, nessa live, onde a gente pode registrar a nossa gratidão a essa casa que trabalha há tanto tempo, né, principalmente na assistência, no trabalho da caridade. É uma casa que há muito tempo oferece, né, a orientação, o acolhimento, o atendimento às várias necessidades de todos nós. Então o convite fica para todos, né, amigo de todas as partes, já que é uma live, né? Todos aqueles que quiserem participar conosco, vai ser uma grande alegria. Fica o convite aí da nossa amiga Fátima, né, lá do Rafael Latorre, que nos convidou, tá bom? Pessoal, muito obrigado aí pela presença. A Belinha Hernandes aqui também. Legal, Belinha, boa noite. Boa noite, Divina. Boa noite a todos aqui que vão deixando suas mensagens. Pessoal, muito obrigado aí pelo carinho de sempre, pela companhia, pela participação de vocês, tá? É muito grato ao meu coração tudo isso. E Deus abençoe e recompense a vocês essa caridade de estarmos juntos aqui, estudando juntos. Um beijo, um abraço a todos, que possamos reencontrarmos na próxima. A Ju Carvalho aqui também, que legal, acompanhou com a gente, uma amiga também, muito, que divulga bastante a doutrina, fiquei admirado. Eu quero dizer aqui, até registrar mais uma vez, que essa pandemia me proporcionou uma oportunidade de encontrar, né, pela internet pessoas maravilhosas. Como que a gente encontra, né, pessoas que têm esse mesmo ideal de divulgar o bem, divulgar a doutrina, e tantos amigos que aqui estão que eu conheci pela internet e admiro e vejo o trabalho que realizam, cada um realizando a seu modo, mas assim, muitas pessoas preocupadas, interessadas em levar uma mensagem de paz, de esclarecimento. Então, muito legal, pessoal, muitos amigos queridos e amigas que agradeço a Deus que a gente, até na pandemia, no meio a esse caos, né, a gente teve essa oportunidade boa aí. Eu que agradeço, Maria Antônia, Zuleide, todos aí, Maria Virgínia. Pessoal, um abração, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus nos permitir.